Shalom a todos, eu me chamo Josiane, sou mãe da Sofia, do Cauã e do Joaquim. Shalom, meu nome é Sofia e hoje a gente veio ministrar, né? Obrigado, Daya, pelo convite. E hoje o texto base da nossa ministração vai ser Marcos 14, versículo 66 do 72. Eu vou pedir que a Daya para ler para a gente, se ela puder, por favor. Os outros demais, quem puder acompanhar a gente, Marcos 14, 66 ao 72. Amém. Então, Marcos 14, do 66 ao 72. Diz assim: Pedro ainda estava lá embaixo, no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se ir esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus de Nazaré? Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço. Não sei do que é que você está falando. E saiu para o corredor. E naquele momento, o galo cantou. E quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: Este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: Não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Daí Pedro disse: Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. E naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. Em algumas versões. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então, Pedro caiu em si e começou a chorar. A versão que eu li foi a versão NTLH. É a nova versão na tradução da linguagem de hoje, tá ok? Muito obrigada, Daya. Como a Daya falou, a linguagem dela, né? Cada linguagem fala de um jeito, por isso que eu queria mesmo que a Daya lesse em outra versão, e agora eu vou ler numa versão que é mais complicada, mas chama mais porque a gente quer falar dessa passagem. Em alguns, vou ler da parte de Pedro. 66. Estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro, que estava aquietando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço nem sei o que ele diz. E saiu para fora. E o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque também é galileu e tu fala semelhante. Ou seja, quero que vocês prestem atenção nesses 70. Mas ele negou outra vez, e pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez: Verdadeiramente, tu é um deles, porque também é galileu e tu fala como um deles. O que eu quero falar sobre isso? Como que reconheceram que ele andava também com Jesus? Se nem conheciam Pedro. Como falou ali, ele falava como um discípulo, ele agia como um discípulo. Se vestia Ele diferente. se vestia diferente, dava para ver que ele era galileu e dava para ver que ele andava com Jesus. Então, na primeira vez eles suspeitavam, Pedro falando não, obviamente, já iam parar de pensar que ele andava com Jesus. Mas ele perguntaram 3 vezes, ou seja, isso parecia muito. E isso é que Deus quer da gente, que as pessoas reconheçam que nós somos discípulos deles, que nós somos diferentes dos outros, que a gente fala diferente, que a gente age diferente, que a gente se veste diferente. Então, será que a gente está sendo um discípulo que está negando Jesus? Ou será que a gente está sendo um discípulo que as pessoas conseguem ver que a gente é filho de Deus, conseguem ver que a gente não é igual às outras pessoas do mundo? Que carregamos a luz dele, né?
Mas para ser um discípulo de Jesus, tem que ter intimidade com ele, né? Porque nós sabemos que Jesus, ele ensinava e discipulava os discípulos e falava às multidões. Então, aqueles que estavam próximos e tinham, os que eram diferentes aos que estavam próximos e tinham intimidade com ele. Mas, né, os jovens, como que os jovens vão ter intimidade ou vão se permitir ser discipulados? Porque os discípulos, eles eram discipulados por Jesus todos os dias, continuamente, porque eles andavam junto com ele o tempo todo, né? E sobre o que nós vamos falar também, além de ser parecidos com Jesus, é sobre ser discipulado por alguém, né? Nós sabemos que Jesus ele manda andar de dois em dois. Então isso aponta para que nós não andemos sozinhos. Ninguém pode andar sozinho, né? Até aqueles que são levantados para ser nossos líderes, nossos pastores, eles não andam sozinhos, eles têm que ter alguém também. Além do Senhor, é claro. Por quê? Porque precisam ser ensinados, certo? Eu, a Daia, né? A pastora Jaque, a Irânia, nós tivemos que ser discipulados por alguém, porque quando nós éramos adolescentes ou jovens, não sei a pastora Jaque e a Irânia, mas eu digo por mim e para a Daia, nós não tínhamos esse acesso às escrituras. Nós não éramos discipulados da forma correta pelos nossos pais, né? Porque eles não tinham acesso à verdade. Mas vocês que têm desde agora já acesso à verdade precisam ser discipulados. E hoje quem discipula vocês são os pais, certo? Eu gostaria que a Manu lesse Provérbios 1, do 1 ao... Essa aqui? Tá, Eu vou ler. Sophie vai ler. Depois eu peço para Manu. Manu, se tu quiser ir separando Provérbios 22, 6. Enquanto a Manu vai abrindo, eu vou ler. Eu vou ler. Amém? Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Manu, pode ler Provérbios 22. 22, 6. Tá bom. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, qual é o papel do pai e da mãe? É ensinar e instruir os seus filhos, né? O papel do pai é instruir e dar destino, e o papel da mãe é ensinar. Então, a responsabilidade sobre, né, o ensino de vocês hoje é do pai e da mãe, certo? Só que vocês também têm que ter uma responsabilidade de se permitir ser discipulado pelos pais. Porque a palavra do Senhor fala, né? Para seguir os ensinamentos do pai e da mãe. Então, o Senhor deixou escrito isso. Se ele deixou escrito isso, é porque isso é importante. Porque os primeiros discipuladores de vocês vão ser os seus pais, certo? E amanhã, quando vocês tiverem filhos, vocês vão ser os discipuladores dos seus filhos. Só que para isso vocês têm que se permitir também ser discipulados. Assim como nós nos permitimos e nos submetemos ser discipulados por alguém quando nós aceitamos Jesus. Porque nós não tivemos o privilégio de ser discipulado pelos nossos pais, né? Lá, quando nós éramos pequenos e nós estávamos recebendo o ensino deles. Então, o que é importante? O que nós vamos trazer? Que sim, Jesus quer, né, que as pessoas olhem para nós e vejam a luz dele. Jesus quer ver a Sofia, a Manu, o Gabriel, o Cauã na escola e os netinhos da Iriane, né, na escola, os futuros filhos da Daia. Na escola, as pessoas vão olhar para eles e vão saber de que forma eles estão sendo educados, né? Quando a gente vê uma criança mal educada, o que a gente diz? Meu Deus, o pai dessa criança, mãe dessa criança não ensina essa criança, não é verdade? É a mesma coisa em relação à palavra do Senhor. Se Deus as pessoas vão olhar para vocês e elas vão saber que tipo de discipulados vocês estão tendo. Porque hoje o discipuladora do Gabriel é a Michele, a discipuladora da Manu
é a Miriam. A discipuladora da Sofia, do Cauã e do Joaquim sou eu, hoje, né? Eu ensino eles. O papel da mãe é ensinar. A palavra diz que o pai instrui e a mãe ensina. Então, o papel de ensinar é da mãe. Não adianta negligenciar isso. Não adianta empurrar para o pai ou... Não adianta. O papel de ensinar é da mãe. E o que vocês aprenderem hoje, vocês vão carregar para o resto da vida de vocês. E aí, quando você estiver no meio da multidão, como estava Pedro ali, as pessoas vão olhar e vão saber que tipo de ensino vocês tiveram, com quem vocês têm relacionamento. E outra coisa muito importante, tudo aqui na Terra, tudo no nosso dia a dia aponta para o nosso relacionamento com Deus. O casamento, ele traz, né, ele aponta para o relacionamento com Deus, que é a intimidade. E o relacionamento de vocês com a mãe de vocês aponta para o relacionamento com o Espírito Santo. E com o pai, o relacionamento com Deus. Então, se vocês não serem guiados pela mãe, não se permitirem não serem obedientes à mãe, vocês não vão entender quando o Espírito Santo falar com vocês. Vocês não vão entender. Porque o relacionamento com a mãe aponta para o relacionamento com o Espírito Santo. E daqui uns anos, lá na frente, quando vocês forem mães e pais, vai ser a mesma coisa. Vocês vão ensinar os seus filhos para que eles sejam vistos como discípulos de Jesus. E não como uma multidão só, ou como fazem parte da multidão. Amém? Então, a Sophie vai falar um pouquinho sobre discipulado, e eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso, que não é o obedecer à mãe, não é só uma regra, né? Ou a mãe e o pai, né? Mas não é só uma regra. Não é só porque é sua mãe, é porque Deus deu a mãe de vocês para ensinar vocês, para discipular vocês e para preparar vocês quando vocês estiverem lá na frente ou no meio das outras pessoas, vocês saberem como lidar com as situações, enfrentar as situações e também não negar Jesus, porque Pedro, ele negou Jesus, ele não tinha o Espírito Santo ainda ali. Então foi isso que levou ele a negar Jesus, porque ele ficou com medo. Ele só teve a revelação verdadeira depois que Jesus foi, né, morreu e ressuscitou. Então ali ele teve a revelação verdadeira. Então ali quando ele foi tomado pelo medo e negou Jesus, foi porque ele ainda não tinha entendido todo aquele discipulado que ele tinha recebido. Só que nós hoje temos o Espírito Santo. Então nós precisamos buscar nele essas coisas e aceitar o discipulado, aceitar o ensino e ser instruído pelas nossas mães para nós conseguir entender a vontade do Senhor e ter uma intimidade com Jesus e ser discípulos dele. Agora a Sophie vai falar um pouquinho sobre o discipulado. Antes de eu falar, eu queria trazer um versículo que eu não trouxe aquela hora que eu falei, né? Sobre a nossa luz, que a mãe falou, de se a gente está com Cristo, obviamente a gente está tendo a luz de Cristo, né? Que está lá em João 8,12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, obviamente a gente está tendo essa luz, mas será que essa luz está acesa ou está apagada? Porque as pessoas só vão conseguir ver se essa luz estiver acesa, né? E eu também queria falar sobre um ponto que a mãe trouxe muito importante, que ela falou sobre quando a gente vê uma criança mal educada, a gente pensa que ela não, obviamente ela não teve essa educação, né? Porque ela não tem o que aplicar ali. Mas eu queria perguntar para você, será que a gente está sendo essa criança mal educada? Mas não sobre a criança eu estou falando. Eu estou falando sobre será que a gente está levando para a nossa vida o que a gente tem aprendido, quem discipula a gente? Será que a gente está envergonhando quem discipula a gente? Ou será que a gente está levando para a nossa vida e as pessoas vão conseguir ver que quem está discipulando a gente está discipulando muito bem? Porque muitas vezes a pessoa pode discipular bem, ela pode dar ordens, ela pode mostrar o que é certo, mas a gente não está fazendo certo e envergonhando, de certa forma, essas pessoas, né? Seja pai, seja mãe, seja pastor, seja autoridades, né? E agora eu vou falar um pouco sobre discipulado. O objetivo do discipulado na Bíblia é levar as pessoas a conhecerem a salvação,
que está em Cristo Jesus. O discipulado, ele tem 3 estágios da nossa vida. Esses estágios são vivenciados um após o outro, né? Cada um na sua sequência. Os estágios do discipulado são: vinde a mim, vinde após mim e ide. Ou seja, o que isso significa? A gente receber a instrução, a gente levar para a nossa vida e a gente ensinar, né? Então, a gente receber, aplicar e levar para outras pessoas, né? Então, a gente passa por essas 3 sequências e a gente deve aplicar essas 3, porque muitas pessoas às vezes recebe, não aplica e não tem como levar para o outro, ou seja, não conclui esses 3 estágios, né? Então, eu queria trazer isso para explicar mais, né? O discipulado envolve relacionamento com Cristo, como a mãe falou, obediência, prática e crescimento, tudo baseado nas escrituras, né? Então, eu queria falar agora um pouquinho sobre Judas. Judas, todo mundo sabe que Judas traiu Jesus, certo? Mas vocês acham que Judas não recebeu o discipulado que os outros discípulos receberam? Obviamente, ele recebeu tudo que os outros discípulos receberam, né? E ele mesmo assim traiu Jesus. E a gente fica pensando muitas vezes, ele traiu Jesus por tão pouco, né? Ele traiu Jesus por tão pouco dinheiro. Mas será que a gente está sendo tão indiferente assim dele mesmo? Porque muitas vezes a gente trai, vamos dizer assim, Jesus, a gente troca Jesus por mais um episódio de série, por mais um tempo vendo vídeo, com trabalho talvez na frente, priorizando as outras coisas. Querendo ou não, a gente está negando Jesus através disso. Porque muitas pessoas, por exemplo, vamos pensar num exemplo aqui. A pessoa está te convidando para sair, mas ela sabe que tem igreja nesse dia. E ela começa, não, mas só um dia não vai fazer. Só um dia não vai fazer mal, vem com a gente, né? Vai ser mais divertido e você vai. Ou seja, é a mesma coisa que alguém vir e fazer tu negar Jesus, tu negar na frente dela. Porque é a mesma coisa, você está trocando ela. E a gente fala de Judas, a gente julga Judas, que ele trocou Jesus por tão pouco, mas a gente troca Jesus da mesma forma. Então, será que a gente está sendo tão diferente assim de Judas? Ou será que a gente está sendo igual Judas e Pedro foram? De negar Jesus, de falar que nós não somos igual a ele, ou de trocar ele por tão pouco. Então, eu só queria trazer isso para E os vocês, princípios também, né? Às vezes negar algum princípio que a gente sabe que é o princípio do Senhor, para fazer um princípio, né? Para fazer algo que vai contra os princípios do Senhor, para agradar alguém ou para ser aceito em algum lugar, né? Isso é a mesma coisa que a gente pegar Jesus e crucificar ele novamente, né? Porque ele já nos resgatou. É diferente daqueles que não conhecem, né? Enquanto a palavra diz que o tempo da ignorância não é levado em conta. Então, aquele que não conhece, ele não vai ser cobrado, né? No cobrado que eu digo, não vai ter a consequência, a mesma consequência do que aquele que já conhece a verdade, do que aquele que já recebeu a instrução. Só que aquele que recebeu a instrução e nega e vai contra ela para agradar alguém ou para ser aceito ou, né, para agradar a si mesmo, que seja, essa pessoa, ela está crucificando Jesus de novo. Ela está colocando ele lá na cruz e crucificando ele de novo. E também está negando, né? Está fazendo como o Pedro fez, negando. Porque Pedro, ele ficou com medo ali, ele não confiou em Deus. Ele ficou, na hora que ele negou, ele não confiou em Deus, porque ele não estava disposto a morrer por Jesus, porque o medo dele foi que fizesse com ele o que estavam fazendo com Jesus. E se ele confiasse em Deus, se ele tivesse a certeza de que ele estava andando ali com Jesus, com o Cristo, ele não ia, né, negar, ele ia se submeter àquilo que fossem fazer com ele, né? E nós hoje, será que nós negaríamos? Eu sei que é fácil falar, é muito fácil falar, né? Eu não negaria, eu morreria por Jesus, né? É fácil falar, mas eu acho que é algo que a gente precisa refletir, buscar no nosso coração.
O que que hoje faz com que, o que que hoje nos leva a negar Jesus? O que que hoje nos leva a negar o ensinamento que nós recebemos? Porque assim como a Sofia falou, teve os discípulos, tiveram as mesmas instruções, os discípulos. E todos seguiram, né? Buscando de uma forma fazer aquilo que Jesus ensinou. Mas Judas não, porque o coração dele estava corrompido. Então, às vezes, um pai, a mãe ensinam no caminho e o filho, ele por aquilo que está no coração dele, por ele não buscar e não seguir as instruções que ele recebeu, né? O coração corrompe e faz com que ele desvie do caminho. E muitas pessoas, principalmente esses adolescentes, hoje, se vocês verem, a gente acaba vendo que os pais, a mãe são todos crentes, né? Às vezes são bem religiosos, e os filhos são totalmente ao contrário, né? Nem conseguem acreditar que ele recebeu aquela instrução de vida. Porque só uma coisa a mais que eu quero falar antes da Sophie concluir, que eu até conversei com as crianças numa leitura que nós estávamos fazendo quinta ou sexta, não lembro, sobre o amor, né, de Jesus. Porque Deus, ele nos resgatou, né? Ele me resgatou para que eu pudesse hoje estar, né, ensinando meus filhos, né, mudando a geração e fazendo a vontade dele. Ok. Só que lá quando ele me resgatou, ele não esperava nada de mim. Não há nada que eu possa fazer que vá surpreender ele, né? Porque ele me resgatou por amor ele fez. E hoje, por gratidão e amor, eu faço a vontade dele. Mas eu tenho que vigiar para mim não me tornar juíza dos outros, porque eu estou buscando viver a vontade dele. Então, vocês, adolescentes, também. Às vezes, o engano vem porque o inimigo ele é sujo. E ele faz com que a pessoa, porque tem Jesus, se torne juiz contra o outro. E aí é que vem as pessoas falando, porque crente se acha melhor, porque crente se acha santo. Nós não somos melhores. Nós não somos santos. Mas muitas Nós pessoas fomos passam esse resgatados pela misericórdia de Deus, porque nós não valemos nem um centavo. Se hoje nós temos algum valor, é graças ao amor de Jesus. E nós precisamos fazer de tudo para que o outro receba esse amor também. Porque eu não posso julgar o outro. Eu não sei o que está no coração do outro. Eu não sei o que aquela criança mal educada na escola passa em casa. Eu não sei o que aquele meu colega egoísta que faz coisas que eu não concordo passa em casa. Qual foi o ensinamento que ele recebeu? Eu não posso sentenciar ele por aquilo. Eu tenho que orar por ele, eu tenho que tentar mostrar o amor de Jesus por ele. Porque se nós não vigiar, né, claro que a gente recebe coisas tão boas de Deus, tão maravilhosas, que às vezes nosso coração nos engana e a gente se torna juiz do outro. A gente acusa, a gente aponta, a gente sentencia em vez de levar o amor de Jesus para aquela pessoa. Isso é muito sério, porque Jesus não fez isso conosco, né? Jesus, ele morreu por nós por amor dele, por amor sem esperar nada em troca. Ele não espera nada em troca. Tudo aquilo que a gente vai fazer para Deus tem que ser por amor a ele, por gratidão ao resgate que ele nos deu. Foi exatamente o que disse ele na música, né? Que se tu é pecador, né? Que nem o coisa que tem. Se tu é pecador, se tu não é pecador, jogue a pedra na gente. Mas Jesus, que foi o único que não pecou, Jesus, o único perfeito, foi o que realmente resgatou a gente e não julgou a gente, mas sim fez aquilo por amor e não acusou e nem apontou. E muitas pessoas, a gente se acha perfeito e tenta apontar o outro por alguma coisa, sendo que Jesus, o único perfeito, o único que poderia falar alguma coisa, poderia julgar mesmo de verdade, não fez e sim ajudou a gente, né? E eu queria falar uma coisa também, puxando quem se lembra da ministração da Déia de semana passada, ela falou uma grande parte sobre as obras eternas, né? Sobre os frutos que realmente a gente vai levar para a vida toda, para a vida eterna. E a mesma coisa sobre isso, a gente falou sobre ser discipulado, sobre como que a gente está se comportando como discípulo, mas sobre a gente discipular o outro. Muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz de discipular algum amigo, talvez,
e não realmente discipular, mas talvez ajudar ele dando algum conselho. E se a gente estiver firmado em Jesus Cristo, e tiver perguntar para o Espírito Santo tudo, sim, a gente consegue, porque eu tenho certeza que, por exemplo, se o Joaquim ir para a escolinha, começar a ir para a escolinha, ele com certeza vai fazer muitos discípulos lá. E a gente, será que a gente está se comportando só como um discípulo? Ou será que a gente está se preocupando em discipular o próximo? E fazer frutos eternos? Frutos que lá na frente a gente vai poder chegar em Jesus e falar: ah, eu discipulei essa pessoa, essas pessoas estão aqui porque eu ajudei elas. E sobre isso, sobre a gente discipular o próximo, sobre ajudar aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade ou não conseguiram ainda mudar de vida, né? Tem mais alguma Então, coisa? resumindo, começa em casa, né? Para depois Passar. refletir a luz de Cristo aonde a gente estiver, porque não importa onde a gente. Não importa o lugar que a gente estiver, não importa. Às vezes as pessoas acham que elas não podem se misturar, não devem se misturar. Claro que nós temos que ser instruídos e seguir a instrução do Senhor. Mas eu, a Sofia, o Cauã, a Daia, né, a Manu, a professora Jaque, o Gabriel, a Lê, a Irânia, nós temos que estar firmes na rocha, fortalecidos, discipulados, né, instruídos, fortes, bem nutridos, para que a gente possa pisar em qualquer lugar. Porque se nós estiver assim, cheios, preenchidos do Senhor, com o Espírito sendo conduzido pelo Espírito Santo, nós podemos ir aonde nós quiser, porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Só que para isso nós temos que estar cheio da luz de Cristo. Não precisa nem nós falar às vezes, mas nós precisamos colocar a planta do pé para que a luz chegue naquele lugar. Mas para isso nós temos que nos permitir ser cheios, ser preenchidos, ser instruídos, ser ensinados, né? Talvez hoje a gente nem entenda o valor que isso tem. E realmente nós não entendemos. Nós não temos a ideia do valor que tem isso e do que isso vai trazer lá na frente. Mas às vezes só a nossa presença alcança o coração de alguém. E eu vou dar um testemunho aqui, né? Até sobre a Sophie. Nós somos. Ela foi há mais de acho que um ano, né? O quê? Ver teu pai. Mais de um Acho que ano, deu um ano. né? Onde ele está, enfim. E lá tinha uma menininha que é acostumada a ir lá, direto. Só que a Sofia não viu mais ela, porque ela não vai direto lá, né, nesse lugar. E aí, sábado eu fui lá e a avó dessa menininha falou assim: Meu Deus, a Sofia deve estar enorme, né? Daí eu disse: Sim, a Sofia tá bem, tá uma moça. Ela veio assim, é Bruna, né? É. A Bruna, toda vez que vem aqui, fala nela. Toda vez que a gente vem aqui, ela lembra da Sofia. Então, a Sofia foi luz na vida daquela menina, porque aquela menina não esqueceu a Sofia e ela fala na Sofia. E essa menina vive uma realidade terrível, triste. E olha que eu não foi nem muitas vezes, acho que eu vi foi ela umas duas, três vezes eu que eu acho. vi ela E isso faz mais de um ano e ela ainda lembra da Sofia. Então, olha a luz que a Sofia foi na vida daquela menina e a Sofia não falou nada. A Sofia passou o dia com ela ali naquele lugar e a menina não esqueceu e vai levar a Sofia para o resto da vida, mas não é a Sofia, é o que a Sofia carrega, que alcançou aquela menina, entendeu? E é um lugar que a gente nem pensou que isso poderia, né? Não estava com essa intenção. Então, às vezes a gente precisa colocar a planta do nosso pé no lugar para ser luz. E a gente nem sabe, nós nem tínhamos ideia, sabe? E quando aquela avó me falou daquela menina, eu disse: Meu Deus, o senhor é maravilhoso, porque o senhor não perde oportunidade. Então, se permitam, né? Os adolescentes se permitam ser ensinados. Eu sei que parece chato, né? Nessa idade tudo é chato, não querem largar as coisas agradáveis para fazer algumas responsabilidades, mas vale a pena. Vale a pena porque a gente vai ver lá na frente os frutos, né? E vão ser mais orgulho ainda, não só para os seus pais, mas para Deus, para Jesus, eles também vão ficar felizes. E o que a mãe falou ali também, muitos lugares a gente não vai nem imaginar que a gente vai
Tocar porque Davi mesmo, ele transformou muitos homens com pedras com um coração de pedra, né? Homens orgulhosos e um exército do Senhor. E eu já falei para a mãe que, claro, eu gostaria muito, talvez, de estudar numa escola cristã, mas eu não vejo propósito em estudar numa escola cristã, por causa que se estão ali, eles já conhecem a verdade de certa forma. E a gente está aqui na Terra para levar a luz para quem não conhece. Então, qual seria o sentido da gente, como cristão, estudar numa escola cristã e sendo que Ou conviver só com quem é cristão, sendo que o né? nosso propósito é levar a luz do Senhor e não só aprender, né? Mas nosso verdadeiro propósito é levar. Então, não teria nenhum propósito eu estudar numa escola cristã, sendo que todos ali já conhecem Jesus e muitas pessoas aí nem conhecem direito, não sabem nem por que Jesus morreu pra gente. E muitas pessoas não têm oportunidade porque não tem a quem levar isso, né? Então, eu só queria deixar claro isso que eu me lembrei, né, da mãe falar que a gente não escolhe os lugares que a gente vai estar, nem sempre vai ser um lugar bom, mas aquele lugar vai ser transformado assim que a gente chegar, né? Amém. É isso aí, glória a Deus. E eu gostaria de pedir para o Cauã ministrar a ceia para nós. Então, a palavra que o Espírito Santo nos conduziu a trazer foi essa. Espero que vocês reflitam nas perguntas, Sim. né? No que o Espírito Santo falou pra gente. E é isso. Daí eu vou fazer uma oração enquanto o Cauã procura, tá bom? Pai, quero te louvar e te agradecer, Senhor, por essa palavra, Senhor, pela tua instrução. Quero me arrepender nesse momento, Senhor, por todas as vezes, Pai, que nós te negamos, por todas as vezes que nós te colocamos na cruz, Pai, toda vez que nós não aceitamos a tua instrução ou não aceitamos a instrução dos nossos pais, Pai. Eu me arrependo, Senhor, e peço perdão, peço que o Senhor nos ajude, Senhor, nos ajuda, Pai, a ser discípulos de Jesus, nos ajuda a ter a luz sempre acesa, nos ajuda, Senhor, a entender o teu amor, um pouco, pelo menos um pouquinho da dimensão do teu amor, Senhor, que nossos olhos olhem através das tuas lentes, Pai, e que nós venhamos entender a tua vontade para cada um de nós todo o tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode fazer a ceia, mano. Vamos lá, irmãos. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Paizinho, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa ministração, Pai. Que o Senhor, Pai, venha tocar em nossos corações, Pai. Que a sua crucificação, Pai, que esse pão que simboliza o teu corpo, Pai, não tenha sido em vão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A gente é muito grato, Pai, a Ti, Pai, por esse pão, Senhor, que simboliza, Pai, a nossa nova chance, Pai, de levar a Tua palavra, Pai, para todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Paizinho, eu te louvo, te agradeço também, Pai, pelo suco de uva, Pai, que simboliza o teu sangue, Pai. Teu sangue que foi derramado, Pai, em favor de nós, Senhor. Esse era para ser o nosso sangue, Pai. Mas o Senhor, Pai, se entregou por nós, Pai, para nós termos uma segunda chance, Pai. Para nós termos uma nova vida, Pai. Para nós, Pai, podemos viver, Pai, conforme a tua vontade, Senhor. Os teus ensinos, Pai, da forma certa, Senhor. Sem pecado, Pai. E nós somos muito gratos a Ti por isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus.